Olá, família Novo Século, estamos aqui com mais um quadro Inspira Sexta. E hoje nossa convidada é a Cris, ela é nutricionista, mãe do nosso aluno Heitor. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. Vamos bater um papinho hoje sobre saúde integral da mulher. Um assunto bacana, que é interessante, né? E acredito que quem vai assistir vai com certeza tirar bastante dica e bastante orientação. Isso mesmo. Cris, é um bate-papo bem tranquilo, bem legal, tá? E assim, eu queria que você se apresentasse, né? Seu nome, sua formação. Bom, meu nome é Cristina, eu sou nutricionista desde 2017, sou formada na Universidade Federal, aqui de Campo Grande, né? Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e eu sou especialista em educação alimentar e nutricional. Desde que eu me formei, eu trabalho com alimentação infantil, né? Eu trabalho na prefeitura. E eu gosto bastante. Assunto da saúde da mulher também é uma coisa que me interessa muito, até Bacana. porque, né? Eu estudo muito para poder aplicar na minha vida. Muito legal. Vamos lá, Cris, então, o cuidado com a alimentação e exercício físico vai além da estética? Vai além da estética. A gente fala de alimentação saudável, atividade física, porque a gente quer plantar hoje para colher lá no futuro, né? Então, como que a gente vai fazer para poder envelhecer bem? A gente precisa cuidar hoje do que a gente come, a gente precisa criar hábitos de vida mais saudáveis hoje. E quando a gente fala de saúde da mulher, a gente normalmente está falando de mulheres que trabalham, estudam, têm filhos, são responsáveis por suas famílias, a maior carga da responsabilidade muitas vezes cai sobre elas. Então, quando uma mulher ela decide cuidar mais de si mesma, cuidar da sua alimentação e praticar atividade física, não é simplesmente, oi, vou começar hoje. Precisa de uma rede de apoio, precisa de todo um cuidado assim em volta, né? Primeiro ela precisa tomar a decisão de começar, Que acho que é mais difícil. né? Ter o desejo de começar e de mudar de vida. Sim. E nem sempre essa motivação vai estar em alta, né? Vai ter vezes que a gente vai ter que fazer simplesmente pela disciplina. Tudo pensando na saúde. Quando a mulher cuida dela mesma, ela também está cuidando da família, está cuidando dos filhos, do marido, né? Para quem é casada. Porque sem saúde, a gente não consegue fazer nada. Consegue trabalhar, estudar e por aí vai. O Cris, sabe assim, conversando, a gente conversa, né, escola, ambiente, igreja, e os amigos mesmo, familiares, a alimentação hoje, uma boa alimentação, a alimentação saudável. Existe aí um mito, né, que é um pouco caro, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É realmente mais caro se alimentar saudável? Depende do que você quer comer, né? Comer salmão é saudável, Certo. mas é caro. Mas é caro. Né? Então, assim, depende do que você quer comer. Muitas vezes a gente decide, quero ter uma alimentação saudável, vou começar agora. Mas você não vai conseguir aderir um estilo de vida, uma alimentação que realmente seja saudável, se aquilo não reflete quem você realmente é, as suas reais condições. Então, se você não tem condições de comprar alimentos caros, você vai comer, você vai fazer com que você pode. Porque a alimentação saudável, ela vai muito além do que você come, mas o que você tem acesso, o que você consegue comer no seu dia a dia, do que você gosta, do que você não gosta, qual que é a tua cultura, o que você normalmente você come, né? Então, assim, via de regra, eu sempre falo assim, começa a melhorar o que você já faz, né? Se você tem o hábito de comer lanche na hora do almoço, né? Como que você pode melhorar? Vamos começar pelo básico. Frutas como banana, maçã, mamão são alimentos saudáveis e super acessíveis. Né? A gente não precisa começar comendo aquele monte de grãos, são saudáveis? São saudáveis. Assim como o arroz, assim como o feijão, assim como a saladinha de alface, tomate que a gente come todo dia, né? É uma coisa mais acessível. Enfim, depende do que você quer colocar dentro da sua dieta. Tem como ser super saudável comendo alimentos acessíveis. Acessíveis. Aham. Eu ia falar sobre isso, para você citar para mim alguns alimentos que são acessíveis e que são saudáveis. Aí você acabou de citar, né? É coisa As do dia a frutas. dia mesmo. Aham. Frutas, verduras, o simples também, né? Super. É aquilo O que a gente básico, vê. né? É o simples que funciona, é o básico.
Porque daí a gente começa a querer inventar muita coisa, a gente acaba se perdendo. Não vai ser todo dia que você vai conseguir fazer aquela tortinha fitness, não vai ser todo dia que você vai conseguir fazer aquele negocinho diferente, você vai comer o que você tem. Aquilo que você tem, você consegue fazer aquilo ser saudável? Por aí que a gente vai começar. Certo. Uhum. Entendeu? Aí com o tempo, depois que você já melhorou o seu básico, você come frutas, você come verduras, come legumes, conseguiu variar bem a sua alimentação. Daí, se você quiser explorar novos sabores, né, experimentar novas receitas, daí você começa, né? Ver o que que você gosta, porque, né, enfim, tem receitinhas aí que não agrada a todo mundo, Não. né? E Então, nem sempre, às vezes, o que é. Desculpa te não, interromper, mas nem sempre, às vezes, o que é saudável, é do meu paladar, é do meu é paladar. isso mesmo. Aí eu posso fazer substituição. Adianta eu falar pra você, olha, toma aqui, faz essa dieta, você vai emagrecer, você vai ser saudável, mas só tem coisa ruim que você não gosta de comer, coisa que você não compra, coisa que é cara, não vai adiantar. Você não vai ter adesão, você não vai querer seguir, você vai ficar até com raiva, não vai querer fazer. Certo. Então, não é por aí que funciona. A alimentação, ela tem que ser prazerosa, a gente tem que sentir prazer em se alimentar, em querer. Muitas vezes, quando a gente fala das mulheres, né, são elas que preparam a refeição da casa toda, né? Então é muito mais prático você fazer com que a comida do seu dia a dia, de um modo geral, seja saudável e que você consiga fazer para toda a sua família Sim. também, né? Todo mundo comendo, por exemplo, comida típica do dia a dia, né? Arroz, feijão, aquela com uma proteína, pode ser um frango, uma carninha, ovos, a salada de sempre e colocar lanches, inserir nos lanches as frutas. Isso é coisa que toda família, né, pode ter acesso. E uma alimentação saudável, ela começa no preparo, não começa ali. Ela tem que começar a ser prazerosa no preparo, não é? Sim, a gente come primeiro com os Com os olhos. E olhos, outra né? coisa muito importante que você falou aí, tudo começa também no nosso planejamento. É. Se a gente não se planeja para comer, a gente acaba indo nas coisas mais rápidas, né? E nem sempre aquela comidinha, né? Uhum. Mais rápida que você compra ali numa lanchonete ou num lugar é o mais É o saudável, pronto, né? né? É o próximo ponto que eu ia falar com Então, você. Esses alimentos que. Porque a maioria das mulheres, né, elas têm uma rotina muito pesada, a gente quer praticidade pra né? tudo, né? Eu saio 7 da manhã, eu volto às 7 da noite. Então, eu preciso me alimentar e, às vezes, não deu tempo, eu vou comer aqui mesmo. Esse excesso de alimentação, os alimentos processados, Uhum. pode inflamar o corpo e afetar o seu humor, a sua energia, o seu Sim, psicológico. sim, né? A gente tem vários estudos que comprovam que alimentos ricos em açúcares, em aditivos, em corantes, todos esses aditivos da própria indústria, né? Tudo que normalmente vem dentro de pacotinho possui muitos compostos, muitos aditivos que aumentam o nível de inflamação no corpo, né? Então, assim, de modo geral, para a gente poder se resguardar, cuidar da nossa saúde em relação a isso, a gente tem aquele ditado, né? Descascar mais e desembalar menos. Né? Então, tudo aquilo que é mais natural vai ajudar a desinflamar o seu corpo. Tudo que você compra pronto, tudo assim de um modo geral, mas se você olhar na lista de ingredientes, se tem o nome de ingrediente ali que você não sabe o que que é, então é alguma coisa adicionado e que provavelmente não é saudável. Sim. Né? Então, assim, tudo que você descasca vai ser mais saudável. E aí a gente fala de frutas, verduras, os legumes, né? Aí não tem erro. Comendo Sim. fruta, verdura, legume, fazendo a base da sua alimentação disso, não tem erro. Mas eu não posso comer nada industrializado, eu não posso comer. Pode, pode. A gente vive num mundo que a gente precisa de praticidade. É que o excesso é o problema, né? Exato, a gente precisa encontrar o equilíbrio. E cada uma de nós, todas nós sabemos aonde que a gente tá errando. Sim. Todo mundo sabe, Todo mundo né? Uhum. Mas por que que a gente não consegue? Por que, Cris? Por que que a gente não consegue? Às vezes a gente coloca na nossa cabeça que é muito difícil. A gente coloca na nossa cabeça, eu preciso de um tempo, eu preciso me organizar, eu preciso. Sabe, a gente começa a colocar um monte de coisa, não tem ninguém que me ajuda, entendeu? Então, assim, e tentar encontrar menos obstáculos e tentar ver o que que você consegue fazer hoje. Às vezes, uma coisa simples que você faz já é um avanço. Eu não tenho tempo de fazer atividade física.
Mas se você deixa seu carro um pouco mais longinho e anda um pouco mais, deixa de usar o elevador e anda um pouquinho de escada. Eu consigo acordar meia hora mais cedo para fazer uma caminhada de 20 minutos, já é um avanço. Mas é que às vezes a gente vê por aí, né? Muitas vezes até na internet, as pessoas indo em academias super caras e um monte de Uma coisa, alimentação fora da né? realidade. Que não, às vezes não é a tua realidade, às vezes a gente fantasia muito, né? Então, a gente precisa fazer aquilo que está dentro do nosso alcance, começar com o que a gente tem, né? E aí, aos poucos, vai melhorando. É impossível a gente. Eu posso arriscar falar que é impossível a gente mudar de hábito do dia para a noite. Não dá para mudar do dia para a noite, é um processo. A gente ficou, sei lá, 20, 25, 30 anos vivendo do mesmo jeito e a gente decide mudar. Ótimo, vamos mudar. Mas vamos ter calma, vamos ter paciência, um passo de cada vez. Eu não consigo sozinha? Procura ajuda de um profissional, procura ajuda de quem pode te ajudar. Não vai procurar uma pessoa que vai te botar para baixo, uma pessoa que vai abraçar seus problemas e não vai conseguir te ajudar a encontrar a solução, né? Porque se a gente quer lá na frente estar bem, é hoje que a gente começa, né? Então, assim, se você quer começar uma alimentação mais saudável hoje, como começar do básico, do simples que funciona. É aí que tá a chave. Se todo dia você faz o simples que funciona, uma hora você vai chegar no seu objetivo. Agora, se todo dia você pensa que você tá falhando porque você não conseguiu seguir aquela coisa, aquela ilusão que você vê na internet, por exemplo, você vai se sentir frustrada a cada dia, vai atrapalhar cada vez mais o teu processo. Cris, e que sintomas o organismo, o corpo, ele dá quando já estou num processo de inflamação no meu organismo por conta da minha má alimentação? Quais assim, os primeiros sintomas que o corpo... Primeiros sintomas não, quais sintomas o corpo avisa? A gente começa a sentir muito cansaço, queda de cabelo, a pele não fica legal, a perda de peso fica mais difícil, até o seu processo de digestão não fica legal, você come, sempre passa mal, sabe? Então, é que quando a gente fala de inflamação, é um tudão, né? Conjunto, né, Cris? É uma coisa bem complexa e que vai influenciar em vários pontos da tua saúde, né? E aí a gente procurar ter uma... Porque tudo que a gente faz hoje, assim, inflama de modo geral, né? Falando assim. Então, a gente precisa estar cuidando mesmo da alimentação, evitar os ultraprocessados, os processados que vão aditivos químicos, praticar atividade física, porque ajuda a eliminar radicais livres do corpo, e assim, é uma coisa construída dia a dia. Não adianta hoje, eu vou tomar um suco detox, para eu poder ficar ali. Não é assim que funciona. Não, né? E É um conjunto. puxando um ganchinho, já que você falou, né, do processo de atividade física, a prática da atividade física junto com uma boa alimentação, ele regula o hormônio da mulher? Ajuda bastante, né? Ajuda na saúde, na regulação de hormônio feminino, ajuda na cognição, né? Saúde cerebral. Então, assim, é muito importante. Só que assim, a atividade física ela vem para somar com a alimentação saudável. Uma não anula a outra. Tipo assim, se eu faço uma alimentação saudável, eu posso deixar de praticar atividade física? Não, né? Então, assim, fazer as duas coisas, você tem ali É um casamento, então, a boa alimentação e a boa isso. atividade física. É muito importante associar os dois em questão de saúde como um todo, sabe? E para uma mulher que ela precisa mudar a alimentação, ela deseja ter uma boa alimentação, ela quer fazer a prática de atividade física. Existe, assim, algum exercício que vai facilitar ou ajudar o humor da mulher? Vai melhorar? Ou não, isso aí é conversa, não existe? Não, assim, eu não sou profissional de atividade física. Sim, não, mas associada à boa alimentação, vamos lá, existe. De modo geral, eu sempre falo, começa a praticar um exercício que você gosta. Às vezes você quer falar assim, vou fazer musculação. Aí você não gosta. Aí você vai todo dia para aquela academia que você não gosta, vai pegar peso, você não vai ficar feliz. Então, a atividade física que vai te deixar feliz é essa que você tem que fazer. Eu gosto de zumba. Zumba. Aí eu gosto de dançar. Dançar.
Ah, eu gosto de fazer natação, vou fazer natação. E assim, eu não sei do que eu gosto. Então experimenta. Vai testando um pouquinho de cada vez. Às vezes você vai conhecer algo que você nem imaginava que você gostava e pronto. Sim. Gostou e se encontra. Cris, ainda falando um pouquinho sobre a atividade física relacionada à boa alimentação. Que mudanças pequenas e fáceis, assim, a gente pode adotar no dia a dia? Igual você deu aquelas dicas, né? Uhum. Deixa o carro mais para lá e vai andar um pouquinho. Sobe escada em vez do elevador. Então, fala para mim, que mudanças pequenas eu posso começar? Tanto para eu ter esse hábito, né, de praticar pequenas atividades físicas para começar, e como que eu posso ter uma rotina de uma boa alimentação para eu tentar começar? Primeira coisa que você tem que fazer é ver como que a sua rotina está hoje. Você vai pegar e falar assim, ó, hoje meu dia a dia ele é assim. Eu acordo muito cedo, de manhã é muito corrido para mim, eu não tenho tempo de ficar preparando, não tenho tempo de fazer atividade física de manhã, eu trabalho, meu horário de almoço é super corrido. Você vai olhar, assim, ó, né, fazer um raio-x da sua Sim. rotina. Depois que você viu como que sua rotina está, aonde que você consegue encontrar um tempinho para começar uma atividade física? Às vezes na hora do almoço. Ah, mas na hora do almoço, mas é o tempo que você tem? Você está disposta? Bora, vamos? Vamos, então tá bom. Então na hora do almoço eu tenho 1 hora para fazer alguma coisinha. Tem alguma coisa perto de mim que eu posso? Uma academia, uma praça que eu posso fazer uma caminhadinha e voltar para o serviço? Alguma coisa assim. Tem. Então a gente vai começar com o que a gente tem. E aí, em relação à alimentação, a gente precisa se organizar com antecedência, porque coisa mais maluca é uma pessoa com fome. Uma mulher com fome, meu Deus do céu. Não briga com mulher, Não, né? então, ó, e com sono ainda, ó, tudo tem que fechar certinho pra gente ficar bem. Então, ó, a alimentação a gente precisa se organizar antes, né? Se você puder deixar algumas comidinhas prontas, né? Não precisa nem ser a própria marmita já pronta, mas algumas preparações já no jeitinho na geladeira, para só servir, esquentar e comer. Alguns lanches, deixa fruta de fácil acesso, né? Isso aí facilita. E aí, em relação à atividade física, você vai encaixando. No começo, eu gosto bastante de ter uma mentalidade assim, que você está fazendo por você. Esquece se, ai, essa atividade física nem vou estar gastando caloria. Ai, nessa atividade física não vai adiantar nada. Você não pode pensar assim, porque antes você não estava fazendo nada. O zero que não te ajuda em nada. Mas fazer alguma coisa é melhor que nada. Né? Então a gente começa do básico, do leve. Mulheres sedentárias precisam começar devagar, porque às vezes não adianta nada. Você começa, não tô sedentário, quero correr. Quero correr, quero começar a correr. Primeiro dia que você corre, já fica toda machucada, né? Dá aquela dor da fadiga e já não consegue ter continuidade. Então, ir com calma, devagar, acompanhar o processo e encontrar o prazer dentro do processo de melhora, sabe? E esquecer um pouco de lado aquela sede, aquela ânsia de querer chegar logo no final, tipo, quero alcançar meu objetivo, quero perder o peso, quero melhorar tal coisa. Calma! Ninguém. É você que tá se apressando, é você contra você mesmo. Né? Então, assim, vamos com calma, vamos devagar. Depois que você tomou a decisão de ser uma pessoa mais saudável, toda a sua vida não vai parar para você ser saudável. Você vai continuar tendo que estudar, trabalhar, cuidar dos filhos. Você só colocou uma responsabilidade a mais em cima de você. E tá tudo bem, porque é para ser assim, né? Então a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio em tudo. Daí, por isso que eu falo dessas estratégias, a gente tem que inserir as coisas mais práticas dentro do nosso dia a dia, senão a gente não consegue, né? Então, assim, sempre que possível, tá se mexendo, fazer um alongamento, quem trabalha no escritório, dá uma pausinha, faz um alongamento, né? Estica. E quando puder fazer uma atividade que vai acelerar o batimento cardíaco, uma caminhada, uma corrida, alguma coisa assim, vai estar ajudando pra Nas caramba. redes sociais, a gente vê bastante essas dietas malucas aí, né? Ai, nossa. Vamos falar um pouquinho sobre Vamos. vamos falar doideira? Adoro polêmica. Não vou dizer polêmica. Vamos contar um pouquinho dessa dieta que a gente encontra aí. Se você abrir, sai um monte. Fala um pouquinho da importância de ter um profissional, Aham. né?
responsável Uhum. dessas que a gente encontra aí nas redes Então, sociais. primeiro que se fazer dieta emagrecesse, todo mundo que faz dieta seria magro. Magro. Vamos começar por aí. Boa, boa. Então, a dieta por si só, independente de qual seja, a mais maluco ou a mais equilibrada que seja, você não tendo uma boa mentalidade, você não vai conseguir. E a gente já identifica que uma pessoa ela não está com uma mentalidade saudável em relação a emagrecimento ou a ter um estilo de vida saudável, quando ela já quer começar fazendo algo que é extremamente restritivo. Aí só vou comer Proteína. só vou comer comida verde. Só vou comer comida amarela. Isso é muito restrito. A gente tem tantos alimentos, uma imensidão de variedade aí pra gente estar aproveitando, aí você vai comer só um tipo. Né? Então, assim, a importância da alimentação variada e equilibrada é porque a gente consegue absorver nutrientes de todos os tipos. Porque cada alimento é fonte de um nutriente específico, né? Sim. E a gente sabe. Se eu falar pra você que nutriente tem a laranja? Menina. Vitamina C. Vitamina C. A gente Todo fala mundo sabe. acerola, laranja, limão, e vai embora. Mas por que Limão. você acha que tem? Mas porque você sabe que a laranja, os alimentos cítricos têm vitamina C, você vai comer só isso? Não posso. E os outros? Isso. E a vitamina A, as vitaminas do complexo B, que são nos outros alimentos. Pois é. Então, a gente precisa ter uma alimentação variável, né? Então, se a pessoa ela já começa querendo ter uma alimentação restrita, a gente já vê que ela não tá com foco ali em ter uma dieta que vai durar o resto da vida dela. Porque acho que perder peso é a busca acho que de quase todas as As mulheres, né? mulheres, né? E às vezes o importante é o cuidado com a saúde, né? Às vezes a pessoa está muito magra, mas isso significa que ela tem boa saúde, Exatamente. Quantas né? pessoas magras a gente conhece que tá com colesterol alterado, tem diabetes. Então, o que manda nem sempre é o peso. Nem sempre é assim. A gente precisa avaliar um contexto todo, né? E eu posso ter uma frase, né? Não sei se você, mas acho que deve conhecer, que eu sou aquilo que eu como. Exatamente. Eu sou aquilo que eu como. Exatamente. Então, se você procura ter uma alimentação mais saudável, equilibrada, variada, aquela alimentação que quando você come, você se sente bem, você sabe que você está fazendo a coisa certa, esse é o caminho. Agora, se você começa a ficar meio paranoica, ai, que eu posso comer isso, posso comer aquilo. Por quê você não pode comer? O que tá passando na sua cabecinha? Vamos conversar sobre isso, né? Sim. E se você sente que você tá indo por esse caminho, é muito importante procurar a ajuda de um profissional, né? Um nutricionista, um psicólogo que pode estar te ajudando. E muitas vezes as pessoas, mulheres, né, procuram, a gente está falando sobre mulher que procura a nutrição, ela sempre está atrelada com o psicológico, né? A nutrição, ela trabalha junto, né, com o psicólogo. Eu conheço pessoas que vão acompanhado por nutricionista e também pelo psicólogo, Sim, porque necessita, porque né? é o que eu te falei. Se fazer dieta emagrecer, todo mundo que faz dieta seria magro. E não é assim. Falando especificamente sobre o emagrecimento, emagrecer é um processo muito difícil. Porque você não engordou tudo isso em 2 dias, anos, né? Ou meses, Então, sei lá. são hábitos que a gente tem que mudar. Mas quando a gente, né, que nem a gente começou conversando sobre um estilo de vida mais saudável, Sim. às vezes você não tá pronta para mudar tudo de uma vez, né? Então, tipo assim, eu quero começar com a minha alimentação. Daí, com a ajuda de um profissional, se você não consegue sozinha, se sente perdida, muitas vezes durante o processo você descobre que você tem alguma restrição alimentar, você não se sente bem com certos tipos de alimentos, então é importante buscar a ajuda de um profissional. E quando a gente fala do comportamento alimentar, se alguma mulher, né, que está nos assistindo, está ouvindo a gente, sente que tem um problema, né, tem dificuldade em lidar com a sua relação com a comida, também é bem importante procurar a ajuda de um especialista em comportamento alimentar, Sim. que vai estar ajudando, porque o processo de emagrecimento por si só já é difícil. Sim. E aí, quando a comida ela assume um papel na sua vida que não é de comida, você desenvolve um relacionamento afetivo com a comida, por exemplo, aí se torna um pouco mais difícil. Então, a ajuda de um profissional para te ajudar durante esse caminho é essencial, vai ser
de muita valia. Cris, caminhando aí para os nossos finalmente aqui, eu queria que você acabou de falar, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que nos assistem, que vão assistir também depois, né? Não sei quando elas vão assistir, mas que dica, que orientação você daria para essas mulheres que têm dificuldade, seja ela qual for a dificuldade? O que você deixaria de uma orientação carinhosa para essas mulheres sobre eu preciso me cuidar, eu preciso começar. Não. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar Eu aqui que podendo agradeço. conversar um pouco sobre isso, é muito importante. E eu queria deixar, assim, um conselho de amiga mesmo, né? Porque todas nós somos mulheres, a gente Isso aí. tem que se apoiar, né? E se você tá precisando de ajuda, tá sentindo que sozinho você não tá conseguindo ter um estilo de vida mais saudável, porque a saúde, ela é essencial. A gente tendo saúde, a gente consegue cuidar de tudo que a gente precisa fazer. Sem saúde, a gente não consegue. Então, se você precisa de ajuda, pode procurar a ajuda de um nutricionista, de um psicólogo, alguém que vai poder estar te auxiliando durante esse caminho, né? Porque o estilo de vida que você tem hoje vai dizer muito de como sua vida vai ser daqui para frente. Então, que você possa se cuidar, se priorizar. A gente começa a colocar muitas dificuldades, mas tente deixar um pouco, né, para as mães que têm a culpa materna, um pouquinho de lado e se cuidar mais, né? Isso é muito importante. Então, esse é meu recadinho que eu queria deixar para todas. Saúde é fundamental, saúde é essencial, então que todas nós possamos nos cuidar mais. É isso. Cris, muito obrigada. Tá? Em Obrigada. nome da Elisângela e da Daiane, eu agradeço a sua Eu que agradeço. disponibilidade, esse papo delicioso. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para quem assistir essa nossa É conversa muito aqui. bom falar de comida. É bom falar de comida, né? Obrigada, tá, Cris? Eu Deus que abençoe você, agradeço sua também. família, sua profissão sempre, tá bom? Amém. Obrigada. Obrigada.